Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, essa leitura que ela fez ali sobre o dever, praticamente já define tudo o que é uma consciência limpa. Né? Que é, muito já se tem escutado também se falar, antes de dormir, refletir sobre todos os nossos atos que a gente praticou hoje, tá? Se a gente não fez algum mal para alguém, tá? Então, ou se a gente não ofendeu alguém, ou a gente não se magoou também com alguém que fez algo, tá? Então, qual é a nossa reação diante disso, tá? Então, o dever, ele explica bem isso, de que a gente tem que saber lidar com isso, com esses sentimentos do dia a dia que acontecem com nós em relação às outras pessoas. Dentro do trabalho, principalmente dentro da família também, onde acontecem os maiores atritos, as maiores divergências das pessoas, né? Que nos trazem, né? Assim, consciência limpa, vamos fazer uma analogia com coisas que acontecem no dia a dia com a gente, né? Assim, ó, quando a gente vai construir uma casa ou fazer uma reforma, tá? E a gente contrata, vamos dizer, pedreiro, eletricista, encanador, pessoas que vão fazer algum trabalho dentro da nossa casa. E a gente pode pegar alguém bem indicado, alguém que é profissional, como a gente vai também olhar para o lado financeiro, também buscar alguém que faça o trabalho, que garante que vai fazer esse trabalho, alguém que não conhece ou nunca trabalhou tanto nessa área, né? E ele vai fazer o trabalho, tá? Pode ser que esse trabalho fique, como a gente chama às vezes, meia boca, não fica tão perfeito, tá? Então, só que em algum momento a gente, lá na frente, a gente vai ter que fazer esse conserto de novo nessa casa, porque isso vai estragar, porque não foi bem feito. Tá? Porque não foi feito por uma pessoa que conhece aquele trabalho. Tá? Então ela fez da maneira como ela achou que é correto. Então hoje, aí trazendo isso para nós, para dentro do nosso trabalho, onde é que a gente trabalha profissionalmente, também a gente está alocado no trabalho, às vezes a gente não é especialista nessa área, a gente é ensinado a fazer execução desse trabalho. Tá? Então a gente também não é perfeito nisso. A gente vai fazer aquele trabalho daquele jeito que a gente aprendeu. E a empresa vai esperar que você faça melhor esse trabalho. Tá? E aí agora vamos colocar isso em relação aos nossos filhos. E nós, como sendo filhos, claro, dos nossos pais, né? E como é que a gente age com eles? Como é que a gente faz isso com eles? Que exemplo a gente pega dos nossos pais e que exemplo a gente dá para os nossos filhos? Ou que exemplo a gente dá para as pessoas que estão ao nosso redor? Vou citar um exemplo antes, quando eu estava vindo para cá, aqui na igreja, aí tem um cruzamento, vindo para cá, né? Um cruzamento. Então tinha carro parado de lá para querendo cruzar aqui e carro querendo sair também. Eu parei e começou a sair. Daqui a pouco começaram a buzinar atrás de mim. Tá? É uma impaciência, né, desses motoristas. E aí teve um motoqueiro que não sei o que deu nele, mas ele veio a toda e quase bateu contra o cara que queria cruzar. Mas e aí eu pergunto assim, o que a gente faz? A gente faz isso também? Não só no trânsito, mas com as pessoas? Em casa, com a família? Essa impaciência? A gente vê, pelo menos lá em Blumenau, né? Os asilos estão cheios. Sei que até eu me colocando também, meus pais estão já com 80 anos.
E a minha própria mãe, eles moram sozinhos, mas as minhas filhas moram do lado. Mas é assim também, daqui a pouco a gente tem que cuidar deles, porque eles estão chegando que não tem certas coisas que eles não podem mais fazer sozinhos. Então, aí, que exemplo que esses pais nos deram? Porque hoje, certas coisas é muito mais fácil do que há 20, 30, 40 anos atrás. As coisas eram muito mais complicadas. Principalmente quem tinha que trabalhar na roça, buscar o seu sustento. Então, esses pais, eles deram muita dedicação para os seus filhos, para que eles pudessem estudar, ter uma faculdade, irem além do que eles foram. Porque eles queriam ver os filhos melhores do que eles estiveram. E eu acredito que assim os senhores também estejam, pelo menos eu também, eu tenho 2 filhas, e também eu gostaria que elas aprendessem, conseguissem alcançar um patamar maior do que eu. Mas no mínimo que elas tivessem a mesma coragem, a mesma ousadia, o mesmo conhecimento que eu pude participar. Eu também posso não ter capturado tudo, ter aprendido tudo nessa vida. Tá? Então, aí a gente vai avançando na idade, vai chegar a um certo ponto e a gente começa a se cobrar. Será que eu fiz certo? Eu agi certo com eles? Ou podia ter feito melhor? E aí começam as cobranças. Tá? Aí por isso que está ali resgate inevitável. Mas não é que eu vou resgatar isso, mas é uma cobrança só minha. É dentro da minha consciência. Como diz a questão 621, que Kardec pergunta, onde está escrito as leis de Deus, né? Aí eles respondem, na consciência. Então lá dentro está o que é o correto, como o dever falou ali, tá? Que é fazer o correto para si e para o próximo, aquele que está ao redor. Tá? E tem, até tem uma passagem que diz o seguinte, que fala sobre a liberdade, principalmente a liberdade de pensar. Tá? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem sobre isso. E a liberdade da consciência. Na questão 833, diz o seguinte: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele absoluta liberdade? Quer dizer, eu estar livre, solto. Mas o que é livre? Diante da sociedade, a gente não está preso numa cadeia ou está preso num hospital, está preso em algum lugar. Tá? Aí eu vou levar vocês também a refletir as pessoas especiais que nascem com deficiência física. Qual é a liberdade deles? Não é a mesma liberdade que a gente imagina que é. Eu estar livre, eu vou a qualquer lugar, eu vou andar, tudo. Não, mas está no pensar, a liberdade de pensar. Isso ninguém pode tirar da gente. Isso é nosso. Nós podemos pensar o que quisermos. Tá? E esse pensamento, ele com um sentimento de fé, de força e uma atitude de ação, ele pode se tornar realidade física. Ou, se eu tenho vontade, vamos supor lá, ir lá na Dora, o Sr. Hernani, dar um abraço neles, eu posso pensar, mas eu posso querer também executar isso. Então eu vou lá e faço. Assim também, o ato de ajudar alguém. Eu posso pensar, e muitas vezes a gente não toma a atitude de ir lá e ajudar. A gente só vê, olha, o outro vai ajudar. Ontem eu estava saindo de casa e tem um trevo, e
e tinha um palio na minha frente. E aí eu observei que ele estava com um alerta ligado. Bom, não sei por que ele tinha ligado isso, né? E só que aí os carros começaram a andar e esse carro começou em socos. Tá? E aí ele conseguiu andar um pouquinho, ele entrou no trevo, só que aí começou a bloquear tudo. Tá? E aí era um casal de... não era bem terceira idade, mas estavam bem perto, assim. Então a senhora saiu do carro, e ele também, e nenhum dos carros que estava do lado ou atrás, até um ônibus, ninguém foi lá ajudar a empurrar esse carro. Ele não estava funcionando. Eu simplesmente parei o carro dentro do trevo, tá? E fui lá ajudar a empurrar esse carro. Eu não conseguia engatar a primeira marcha. Aí empurramos ele para o lado, aí o ônibus passou, outros carros também, e ele tentando pegar o carro. Mas assim, qualquer um podia ter feito isso. Qualquer um. Mas por que a gente não faz? Eu também já fiz muito isso. Por que a gente não faz? Sobre essa questão 833, os espíritos respondem: no pensamento goza o homem de limitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, isso aqui quer dizer que eu posso colocar, o meu pensamento, ele pode ser colocado bloqueios, mas não que possa ser eliminado, extinto. Isso não existe. Isso aqui me faz lembrar um filme, eu gosto muito do filme da época dos reis, né? Então tinha um rei, eu só não me lembro o nome do filme agora, mas tinha um rei que requisitou um soldado que ganhava muitas batalhas, tá? E ele aumentou violentamente as terras e os domínios dele e o ouro, tudo lá, né? Só que para isso, para ganhar essas terras, eles só matavam as pessoas, as aldeias, tudo, né? E no final o rei deu uma leva de terras para ele viver lá, tá? E aí ele conheceu, a partir daí ele conheceu o outro lado, que antes ele comandava soldados para matar. E aí ele conheceu os colonos, as pessoas que trabalhavam lá, plantavam, né? E pagavam os impostos para esse rei, né? Aí ele conheceu esse outro lado. Ele começou a defender. E aí ele foi preso, tá? E o rei exigiu que ele pedisse desculpas em público e fosse leal a ele. Aí ele disse simplesmente que não, porque ele era livre, porque a família dele toda já tinha sido morta. Então ele era livre. E ninguém podia tirar isso dele. Isso era dele e não podia tirar. E aí ele foi simplesmente decapitado porque ele disse: eu sou livre, eu não pertenço a ninguém. Eu não preciso prestar lealdade a ninguém. Só ao meu Deus interior aqui dentro. Onde é que está escrito a consciência? Tá? Então, na 834, é responsável o homem pelo seu pensamento perante Deus. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Aqui, nessa 834, e sobre a liberdade de consciência, Allan Kardec faz umas anotações dizendo o seguinte, que a nossa liberdade e o pensamento é livre, tá? Só que ela é imposta limites dentro daquilo que a gente vive. Vamos supor, hoje nós estamos aqui encarnados, então nós temos limites. Tá? Então nós temos limites, porque tem coisas que a gente pensa que quer fazer e a gente não consegue fazer. A gente não consegue. Ainda mais quando a gente está doente. Tem alguma doença terminal. Tem uma médica
de nome Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é geriatra. Ela trabalha há 20 anos com doentes terminais de câncer. Tá? E aí, durante esses 20 anos, ela observou que os pacientes em terminal, tá, eles falam 5 coisas que eles queriam ter feito na vida. Quando eles estão nessa fase da vida. Eles conseguem aí enxergar 5 coisas que eles gostariam de ter feito. A primeira diz, eles dizem assim, ó, eu escolhi as coisas para agradar aos outros. Agora não são os outros que morrem, sou eu. Então elas fizeram tudo para as outras pessoas, mas se descuidaram. Tá? E aí eles ainda complementam. E aí eu perdi tempo fazendo o que eles queriam. E eu não fiz nada, ou quase nada, do que eu queria. Sempre fazendo pelos outros. Tem um caso lá, uma amiga nossa, a mãe deles desencarnou já há alguns anos, né? E os filhos relatam, né, que até o dia da morte dela, ela que fazia tudo dentro de casa. Chegava ao ponto, os filhos já com 40 e poucos anos já, ela colocava o prato de comida na mesa para eles. Eles faziam tudo. Toda a parte pessoal deles, ela que cuidava. E ela veio a ser acometida por um câncer também, e desencarnou. E aí, eles se deram conta, e agora? Como é que se faz uma comida? Como é que se prepara um feijão? É dolorido isso, escutar, mas eles se saíram muito bem. Hoje eles estão bem, já faz alguns anos que ela desencarnou, mas eles estão muito bem, eles deram a volta por cima. Mas quanto tempo essa mãe dedicou aos filhos? Às vezes a gente também se dedica muito. Às vezes a gente nem se percebe. Porque, ainda mais quando é da família, a gente quer ajudar, quer que eles fiquem bem, quer que eles cresçam, subam. Tá? Até financeiramente a gente ajuda. Eu recebi muita ajuda financeira. Era o meu porto seguro, era o banco de reserva que eu tinha financeiramente, que eram os pais. Mas já faz 18 anos que eu abortei isso. Não podia ficar. Até teve um caso, as minhas filhas precisavam fazer uma reforma na casa, trocar todo o telhado, porque estava apodrecendo. Já há 30 e poucos anos a casa. Eu tinha, na época, todo o dinheiro para fazer isso. Eu fui 2 vezes lá para falar com elas que iria prover esse valor para elas para fazerem isso, né? Eles estavam casados, né? E nas 2 vezes algo me dizia, não faça. Não fiz. Tá? Foi a melhor coisa. Porque 2 anos depois, eles fizeram por conta própria. E agora, aquilo lá tem valor. Porque eles trabalharam, eles foram atrás, o pai até orientou algumas coisas, tá? Mas eles foram lá e com seu esforço eles conseguiram. Tá? Isso que foi bom. Porque se tivesse vindo do pai ou da mãe, de graça assim, assim, vou dizer assim, sem ter trabalho nenhum, tá? Não teria valor, daqui a pouco eles não iam cuidar disso. Tá? Assim, estão cuidando bem. Eles sabem quanto que custa, financiaram, eles sabem quanto que custa isso. Quando a gente ganha muitas coisas, a gente não, às vezes não dá muito valor para isso. E aí a gente dá valor quando perde.
Assim também são amigos, né? Porque eu encontrei muito aqui depoimentos também que falam muito sobre os amigos. Conforme o tempo vai passando, conflitos familiares e relacionamento, os amigos vão mudando. Porque eles também não se afinam com essa situação que você se encontra, ou que a gente se encontra. Então eles vão se moldando, vão mudando, outros vão desaparecer, outros vão ficar bem mais perto. E aqueles que estão bem perto, pode ter certeza que são os melhores. Eles vão te ajudar. Tá? Diante dos tormentos, das dificuldades que se possa passar. Tá? Eles vão estar presentes. De alguma forma eles vão ajudar. Muitas vezes até só indicando que tal pessoa pode te ajudar nisso. Às vezes isso. Que se chama muito o relacionamento de amigos, né, que a gente tem. A rede de amigos que a gente tem. Continuando lá sobre a médica, né, o segundo item que mais eles falam é não ter demonstrado afeto, eu escondi meus sentimentos. Demonstrar amor, afeto, felicidade, abraço e assim por diante. Porque quando você pratica isso para uma pessoa, ela muda de atitude. Se tiver alguém com ira ou raiva, e aí você, de algum modo, você abraça ela, ela muda. Ela muda. E também eles ainda falam, demonstrar raiva serve para você pôr limite. É o que eles dizem. Por que a gente fica com raiva? Quando a gente não gosta da situação, ou porque está em excesso o que a outra pessoa está fazendo. Ou porque fere o nosso ponto de vista. Que aí pode ser o nosso orgulho, o nosso... feriu o nosso ego, né? Como é dito. A terceira questão que eles mais fariam seria: gostaria de ter ficado mais com os meus amigos. Mas aqui não é ficar com meus amigos para ficar fazendo bagunça, coisa assim, tá? Mas é aquela troca de informações, a troca de ideias, de ajudar, até passeios, coisas assim, tá? Não é ir lá num bar e encher a cara e vir. Alguém leva depois para casa, tá? Não é isso, tá? Isso não são amigos, tá? São bons amigos que realmente lhe dão apoio. São aqueles que estão aí no seu dia a dia, te ajudando quando você precisa. A quarta é não ter trabalhado tanto. Essa aqui é brava. Eu passei por isso. Em 2001, eu passei muito mal. Eu estava no escritório com a minha filha e eu não conseguia enxergar nada direito. Tá? E ela não sabia dirigir carro ainda, não tinha carteira, era de menor. E aí eu fui dirigindo até no hospital, no pronto-socorro. Fiquei 2 horas lá. Pressão alta. Quase fiquei cego, assim, não via mais nada, tá? Não sei nem como é que cheguei no hospital. E a partir daí começou várias consultas com cardiologistas, vários, e ninguém dizia nada, só me receitavam remédio e nenhum remédio dava certo, sempre dava algum efeito colateral. Até que eu achei que era um médico bem jovem, e ele me explicou. Conclusão. Naquela época eu trabalhava das 6 horas da manhã até as 23 horas. Todo dia, segunda a segunda. E à noite fazia faculdade. E a luta foi só para conseguir pagar o que precisava ter dentro de casa.
e o melhor para as filhas. E isso nada adiantou, porque deixou sequelas. E aí ele disse assim, ó, você precisa mudar o teu estilo de vida. Mas como é que eu vou mudar? Se tinha funcionário, tinha empresa, tinha que buscar valores para pagar isso, impostos. Tinha financiamento, tinha casa, tudo. Como é que eu poderia mudar? Aí olhando pelos bens materiais. Hoje é bem diferente isso, tá? Tudo isso lá se foi, tudo isso eu perdi. Perdi, comecei do zero, só fiquei com dívidas. Comecei tudo de novo. E assim foi. O quinto é, eu gostaria de ter me feito mais feliz. Ter me feito mais feliz. Aí é fazer aquilo que eu me sinto melhor para mim. Sem afetar as pessoas dentro da família e sem afetar os amigos ou no trabalho. Fazer o que eu gosto e o que eu sei fazer. Então, é o que eles fariam. Aí depois tem outras coisas que também eles gostariam que fosse feito, tá? Mas essas são as principais. Porque aí muda, claro, como não sei se todos estão fazendo às quinta-feira o SS emocional, então ali vocês vão entender também dos grupos de comportamento. Então, algumas pessoas, vamos dizer, que me faz mais feliz, às vezes algo bem simples, isso já é o bastante para mim, e para outros não é. Outros têm que estar em público, outros têm que ficar ajudando, outros têm que estar trabalhando, outros têm que ficar o seu momento mais reservado. Então isso é uma paz interior. Isso também nos deixa levar uma tranquilidade. Quer dizer, a gente fica com uma consciência mais tranquila e limpa. Porque a gente está fazendo o que gosta. E quando a gente é imposto a fazer certas coisas que a gente não gosta, ou a vida nos leva a certos caminhos, porque aí, como dizem no livro dos Espíritos, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos mudar esse caminho. Eu posso escolher um outro caminho. Tá? Só que a escolha do outro caminho, as ações que eu tomo ali, tá, elas vão gerar reações. Então eu tenho que arcar com essas reações. Tá? Que somente eu sou, vamos dizer, o provedor dessas reações para mim, tá? Só vai acontecer para mim isso, tá? Então eu é que tem que cuidar com isso, né? Tem que tentar escolher o melhor caminho possível. E se vier alguma dificuldade, algum conflito, eu tenho que saber lidar com isso. E às vezes a gente tem que olhar para fazer o menos mal possível para alguém e para nós mesmos. Tá? Inclusive aqui tem muita leitura sobre a consciência limpa que diz que reflete muito a gratidão. Tá? A gratidão. Mês passado até teve uma palestra aqui sobre esse tema, que é você ter o sentimento de gratidão, que algo ele fez por mim e eu tenho que ser grato por isso. Eu tenho que estar num estado de gratidão porque ele me ajudou. Mas ele não espera nada de mim. Tá? E algum dia eu vou retribuir. E dessa mesma forma, é meio complicado talvez até de entender, mas esse mesmo sentimento eu deveria ter diante das pessoas, dentro da família ou dentro do trabalho, das pessoas que são conflitantes comigo, ou eu com elas. Eu tenho que ter essa gratidão de tentar entender por que isso acontece, por que esse sentimento meu que eu tenho com essa pessoa.
esse entrave, essa bira, ou que eu não vou vamos supor, vou usar o linguajar que as pessoas, muitos usam, assim, eu não vou com a cara dessa pessoa. Tá? Mas eu tenho que me questionar por que eu não vou com isso. Por quê? O que acontece aqui dentro de mim que eu não gosto dela ou dessa situação? Às vezes é só uma maneira de ver. Porque eu estou aqui olhando desse jeito, se eu for aqui do lado, aqui, eu vou enxergar esse problema aqui diferente. Eu vou ver isso diferente. Então, eu tenho que me questionar. E aí vem aquela questão de dormir com a consciência limpa. Muitas vezes, pelo menos eu já fui, me deitar e durante de tomar jantar, tomar banho e ir dormir, tá pensando naquele problema lá com aquela pessoa. Aí a mesma história que já foi contada aqui, daqueles 2 monges que estavam andando, fazendo sua caminhada, e esses monges têm um voto de não poder tocar em mulheres. Tá? Eles não podem ter o toque feminino, nas mulheres. E eles caminhando e andando ao lado de um rio, e eles veem uma mulher que estava se afogando. E um deles simplesmente entra na água e retira ela. E o outro monge diz: não, você tocou nela, você não pode fazer isso. Sim, eu toquei, eu sei que não pode. Mas ela estava se afogando. Tá? E eles caminhando. Depois de alguns quilômetros, ele começa a falar de novo sobre isso. E quando eles chegam no destino, ele fala de novo sobre isso, que não podia ter tocado. Aí o monge que resgatou a mulher diz o seguinte para ele, né? Eu toquei na mulher, tirei ela do rio e pus ela são e salva. Eu larguei ela ali. Você ainda está carregando ela. Mas aqui, pensamento. Então, quantas vezes a gente pega aquele problema lá no trabalho, aquele problema lá na família, ou do fulano, que me falou isso, me fez isso. Aí eu vou para casa, aí daqui a pouco eu faço o meu trabalho, daqui a pouco estou pensando de novo sobre isso. E vou. Aí eu vou dormir com isso. E provavelmente vou acordar já pensando sobre isso. Ou ter sonhado, ter a impressão que eu sonhei com isso e ter achado talvez alguma solução ou não. Isso é comum. Então nós temos que se libertar disso. Então, começar a se questionar por que eu me sinto dessa maneira. É difícil, mas tem que tentar. Porque muitas vezes você pensando sobre isso, inclusive você também pode vir aqui na casa, conversar com alguém. Às vezes só de você expor o teu problema, isso já me aconteceu muito, expor o problema, ou falar sobre ele, achei. Hoje, na minha vida profissional, vamos dizer assim, eu estou mais light no meu trabalho. Porque até uns 8 anos atrás, eu atendia muitas empresas e era do ramo vestuário e 98% dos clientes que eu tinha era do sexo feminino. Tá? Então, às vezes eu chegava lá, tinha que ficar esperando para ser atendido, tudo, né? Ou chegava numa loja, então as balconistas estavam atendendo os clientes, tá? Então tem que ficar esperando. E às vezes eu ficava sentado e às vezes vinha alguém, muitas e muitas vezes isso aconteceu, e vinha contar do namorado, do esposo, do pai e da mãe, e principalmente do patrão, coisas ali, alguns clientes, tá? Às vezes eu olhava assim,
Mas por que você está contando isso para mim? Eu não sei resolver isso para ti. Tá? Mas, pelo simples fato de eu ter escutado isso, ela ficou mais aliviada. Essas pessoas ficaram mais aliviadas. E assim, muitas vezes a gente também tem aqui dentro algum problema, alguma dúvida, e a gente não tem, às vezes, com ninguém para conversar. Às vezes a gente fala com a esposa e esposa, ou companheira, só que às vezes eles não têm ouvidos, né? Que a gente tem 2 ouvidos e tem uma boca. E às vezes a boca fala mais, então a gente não consegue nem expor. Então às vezes só de eu expor em casa o que aconteceu, eu já fico mais aliviado. Aí até aquela tensão que você chegou em casa, que às vezes as pessoas dentro da casa, eles até presentem isso, que você não está legal. Às vezes nem pergunto, não, deixa lá, deixa o pai lá ou a mãe lá. Não, é melhor não falar. Eles ficam assim. E às vezes ali se deixa passar uma oportunidade de esclarecer as coisas, tá? De expor, e que talvez até o filho às vezes possa fazer uma pergunta. Pronto, achei a solução. Ou muda totalmente o rumo, né? Porque criança em casa, queira ou não queira, elas alegam qualquer ambiente. Não tem, isso é sempre. Tá? Eles alegam. E tem pessoas também. Tem pessoas mais fechadas, tem pessoas mais abertas, mais brincalhonas. Então, sempre tem. Tá? Bom, deixa eu só ler aqui para vocês o que realmente é consciência. O que quer dizer isso? Eu achei isso dentro da Wikipédia, tá? É bem interessante. Ó. Consciência é uma qualidade psíquica. Então ela não é física. É um estado. Tá? Ela não é palpável, né? Isto é, que pertence à esfera da psique humana. Por isso disse também que ela é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Ser consciente não é exatamente a mesma coisa que perceber-se no mundo, mas ser no mundo e do mundo. Quer dizer, a gente está em tudo. Tá? Como essa consciência está dentro de nós, onde é que estão as leis de Deus, que, na minha percepção, que onde regem as regras de fazer o certo e identificar o que é errado. Porque pelo meu pensamento eu posso fazer qualquer coisa, eu posso criar qualquer mundo, qualquer situação, qualquer objeto. Mas não é me permitido tudo. Porque existem leis da natureza que nos bloqueiam isso. Já pensou se cada um de nós pudesse fazer qualquer coisa aqui? Que mundo seria esse? Não teria organização nenhuma, tá? Porque se tiver o instinto, a natureza do instinto implantado em algum de nós, ou o egoísmo, tá? O orgulho, não ia funcionar. Tudo tem que ser coordenado, instalado, correto, para que tudo funcione harmoniosamente, isso tudo. Todos nós fizemos parte desse todo. Tá? Tem um lugar que diz de a gente ter a plena liberdade mesmo, é a gente estar sozinho num deserto. É um ditado árabe, tá? É estar sozinho no deserto. Tá? Sem nada, só você e o deserto. Tá? Agora, se tem alguma coisa a mais lá, você já tem direitos e deveres. Em relação a isso que está lá. Se é uma outra pessoa que está lá, um outro espírito que está lá, então você tem direitos e deveres sobre ele. A tua liberdade vai até chegar nele.
Não pode passar por ele. Porque aí ele não tem liberdade. Ele também, a liberdade dele só vem até você. Dali, ele estaria invadindo a sua liberdade. Então agora, olhando assim, o planeta Terra, nós temos 7 bilhões. Olha onde é que está a nossa liberdade. Né? Então, quantas pessoas que a gente tem que lidar? Então nós temos que respeitar. E tem um lugar que diz também, que achei bem interessante, que diz assim, ó, a nossa sociedade, ela é espelho, aliás, a família é a célula-mãe da sociedade. Se eu pegar isso aqui e analisar o Brasil, então eu vou ter bastante respostas. Onde é que está a liberdade? Onde é que está o dever que ela leu, tá, com o próximo, de fazer as coisas corretas? Ou mesmo dos exemplos que eu dei, de se algum dos senhores está com alguma dificuldade, eu estou vendo, então eu ir lá e ajudar vocês. Mas eu não quero nada dele. Simplesmente eu quero que ele vá embora. Ele vai, siga a vida dele. Tá? Para que ele consiga evoluir e progredir. Tá? E essa liberdade, que no caso aqui, que foi lida até aqui, ela faz com que a gente, que o livro dos Espíritos fala sobre a lei do progresso. Porque nós temos que evoluir. O que é evoluir ali? Pelo que eu entendo, progredir. É eu abrir mais esse meu pensamento e conseguir dominar mais tudo que acontece dentro dele. Porque eu gero um pensamento, eu penso uma coisa que eu quero fazer, mas eu preciso dominar esse fazer. Porque eu posso agir em cima dele e posso machucar os direitos dele, a liberdade dele. Posso ofender ele também. Então eu tenho que cuidar com isso. Então eu preciso dominar isso. Isso é a evolução. É o conhecimento. Tá? Porque tem um lugar, também tem uma... não sei agora qual é o número do Livro dos Espíritos, que fala de que quanto menos conhecimento nós temos, mais hipócritas nós somos. Quer dizer, mais nós somos manipulados por alguém que tem mais conhecimento e que não é de boa índole. Então eu posso ser manipulado porque eu não tenho conhecimento. É o exemplo que foi dado de uma reforma de casa. Posso contratar um pedreiro, mas ele não sabe. E eu não sei. Eu posso me meter a fazer. Mas pode acontecer que não vai ficar tão certo. Então a evolução é quanto mais eu dominar sobre essas questões, eu ter conhecimento sobre isso. Tá? Continuando aqui, do mundo e do mundo. Para isso, a intuição, a dedução e a indução tomam parte. Consciência, no aspecto moral, é a capacidade que o homem tem de conhecer não apenas valores e mandamentos morais e aplicá-los nas diferentes situações. Na verdade, com a consciência, com o conhecimento, você adquire a moral. O que é a moral? Você saber o que é certo e o que é errado. Muitas vezes não é simplesmente eu só ajudar. Eu posso também ajudar ele de um modo incorreto. Já pensou isso acontecer numa mesa de cirurgia? Então,
Nem toda ajuda pode ser correta, mas a moral mesmo é eu conhecer o que é correto e o que é errado. E diante vamos supor, da consciência limpa, a gente percebe lá no CEIU, lá em Blumenau, na mesa mediúnica, os espíritos que são doutrinados, do jeito que eles saíram, que eles viveram aqui, até o desencarne deles, eles estão continuando do mesmo jeito lá. Mas com uma consciência muito mais abrangente, quando lhes é permitido. Porque se a pessoa fez muito mal aqui, essa consciência lá é bloqueada. Dependendo o que ela quer fazer ou não. Porque seria seria mais ou menos parecido assim, ó, você tem alguém que fez alguma maldade ou até matou alguém, ele foi preso. E por algum motivo eles soltam ele. Será que ele se recuperou ele entendeu que ele fez de errado de ter matado alguém? É a mesma coisa. Às vezes a gente não mata, mas a gente tem muita raiva ou ira sobre certos assuntos, sobre certas pessoas. Ou a gente faz maldades escondidas, invisíveis, que as pessoas não percebem. Tá? E ao desencarne, eu vou querer continuar fazendo isso. Tá? Ainda mais agora que eu posso ir lá na casa dele e ele não me vê, ele não percebe. E aí? Se ele tem a força e a permissão de começar a atrapalhar a vida dessas pessoas, ele vai fazer. Se tiver sintonia. Enquanto que não tiver sintonia, não vai acontecer nada. Por isso existe uma coisa muito importante, tá? Que é a prática do Evangelho do Lar. Só pelo fato de eu fazer uma prece, tá? Uma prece vindo de dentro de mim, sem uma oração previamente escrita, né? Que eu só vou ler, mas do fundo do coração, tá? Aí eu vou só citar um exemplo de na mesa mediúnica que aconteceu, foi uns meses atrás, de um espírito que estava no umbral e já estava há muito tempo lá e não gostava o que ele estava fazendo. Ele não queria mais fazer isso que ele estava fazendo, que eles obrigavam ele a fazer. E em um certo momento ele se lembrou que a mãe, quando ele estava encarnado, que a mãe levava ele para a igreja. Só que ele não gostava de ir na igreja, muito menos do padre. E aí ele se lembrava que chamou um pouquinho de atenção ele, tá? Quando o padre rezava, tá? Quando ele começava, Pai nosso que estás no céu. Tá? Aí ele se lembrou disso e ele falou assim, eu não sei orar. Eu não sei nenhuma oração. Aí ele se lembrou desse episódio, tá? E ele começou, Pai nosso que estás no céu, o tempo todo. Até que ele foi ouvido. Aí resgataram ele, tá? Ele contou essa história. Ele contou muito mais coisas ainda que andou fazendo e que ele não queria fazer mais. O principal foi que chamou a atenção, ele só sabia isso. Então uma simples oração que nós podemos fazer, isso muda todo o estado nosso interno e também dentro de casa. Tá? Então eu só vou ler aqui o que fala sobre o Evangelho. Tá? A prática e o estudo contínuo do Evangelho do Lar tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e tranquilidade. Higienizar o lar com nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo facilitar o auxílio dos mensageiros do bem. Quando você ora, você faz uma outra sintonia. Se você está lá com raiva, você está sintonizado naquele problema.
Você veio lá do trabalho, veio para casa com aquela incomodação daquela pessoa ou da família. Você está indo para casa, você vai pensar o tempo todo. Vai dormir e vai acordar assim, desse jeito. Tá? Então, quando você faz uma oração, você interrompe isso. Mas tem que ser verdadeira. Simplesmente só ler também não faz efeito. Tem que ser verdadeira. Proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar dificuldades materiais e espirituais, mantendo ativos os princípios da oração e da vigilância. Orai e vigiai, que Jesus falou. Não é simplesmente olhar pelos outros, não. É orar e vigiar os nossos pensamentos e desejos, porque eles podem se tornar realidade. Porque quando você quer algo e você tem fé, isso vai acontecer. Tá? Elevar o padrão vibratório dos familiares a fim de que possam contribuir para a construção de um mundo melhor. Essa construção de um mundo melhor, na penúltima mediúnica lá no CIU, um espírito cobrou de todo mundo lá, da promessa que foi feita antes de encarnarem. Qual é a promessa que eu fiz? Eu não vim só resgatar os meus débitos. O que é resgate de débitos? É porque aquilo lá já aconteceu, mas como é que eu vou resgatar? É fazer coisas melhores. Fazer coisas bem. Porque aquele erro já aconteceu, não tem mais como tu reverter. Não tem como você voltar. Como o Chico já dizia, né? No passado eu não posso fazer nada, mas eu posso hoje fazer um outro começo para ter um outro fim. Eu posso mudar o meu fim. Mas eu tenho que mudar hoje. O passado eu não consigo mais mudar. Então, praticando o Evangelho no lar, ou meramente estar orando, principalmente em pensamento, diante das dificuldades, ou diante de pessoas, vamos dizer assim, que te provocam as emoções fortes dentro de você, então, ore. Mas não sintonize com ela, porque aí você vai revidar, você vai partir para um outro lado. Então que vocês possam fazer boas práticas de pensamentos essa semana, não só essa semana, mas até o final das vidas de vocês aqui, né? Aí já terá valido bastante. Obrigado, então.